O ritmo de crescimento populacional da UGRE 3 é o maior dentre as 22 UGREs do estado. E o índice de atendimento urbano de água da população residente não está acompanhando esse aumento. O indicador permanece na classificação de referência denominada ruim. Neste cenário, a população que não é atendida pelo abastecimento público encontra nas captações alternativas uma opção para obtenção de água, mesmo que sem tratamento. Somando a população ocasional de pico durante o verão, aproximadamente 1 milhão de pessoas, constantes episódios de falta de água ocorrem, e esse aumento populacional não é considerado pelo parâmetro, o que significa que os valores desse índice estão subestimados. Segundo a Unidade Regional do Litoral Norte da Sabesp, 93% dos domicílios localizados na área considerada atendível pela concessionária são atendidos com abastecimento de água. Já o índice de perdas dos sistemas de distribuição de água apresentou melhora na maioria dos municípios. A taxa de crescimento e a vocação turística do litoral norte é um cenário extremamente crítico. Esgotos sanitários representam a principal fonte de poluição dos recursos hídricos e os investimentos estão aquém da necessidade. Os rios que cortam as grandes manchas urbanas são os mais afetados, assim como a qualidade das águas, a balneabilidade, a saúde pública e o potencial turístico. Com a variação sazonal da população, que triplica o número de pessoas na região, assim como o volume da carga orgânica, a situação é agravada pelas crescentes ocupações desordenadas em áreas irregulares, onde não é permitida a implantação de sistemas públicos de saneamento e seus efluentes sanitários não são coletados. Cessar a quantidade de carga orgânica é fundamental para recuperar e manter a qualidade das águas dos rios e praias. O saneamento apenas das áreas regulares não é capaz de reverter por si só o quadro de degradação atual dos sistemas hídricos do litoral norte. Fato relevante é que as áreas não atendidas pela rede pública, comunidades isoladas, áreas invadidas, irregulares e de risco, muitas vezes são dotadas de soluções de tratamento e disposição in situ, fossas, que apesar de serem legalmente aceitas, têm eficiência não avaliada. Outra situação importante é o atendimento de coleta e tratamento de esgotos realizados por empresas particulares, que poderiam demonstrar um maior atendimento desses indicadores, incluindo no ICTEM, Indicador de Coleta e Tratamento de Esgoto da População Urbana de Município. A Sabesp tem atendimento de coleta de esgotos na área atendível formal, ou seja, nos domicílios em áreas urbanas regulares. No litoral norte, existem 2 tipos principais de destinação do esgoto sanitário coletado. As ETs, estações de tratamento de esgoto, cujo efluente tratado é lançado em corpos d'água da região, e o sistema de disposição oceânica, composto pelas EPCs, estações de pré-condicionamento, cujo efluente, após tratamento preliminar, é lançado no mar por meio de um emissário submarino. Todo o resíduo urbano da UGRE é transbordado para o aterro de Jambeiro, no Vale do Paraíba. Como o índice que monitora a qualidade dos aterros é o IQR, o aterro de Jambeiro é considerado o adequado e com nota máxima. Consequentemente, os municípios do litoral norte também recebem a mesma classificação. Entretanto, o transbordo de resíduos apresenta inconvenientes. Queda de resíduos e chorume ao longo do trajeto, que se intensifica com os congestionamentos típicos no verão. A poluição do ar e acidentes com tombamento de caminhão durante o transporte. Destaque negativo ainda para o custo do transbordo, que reflete valores altíssimos devido à grande quantidade de resíduos gerados, que pode ser minimizada se for reduzido. Apesar dos resíduos da UGRE 3 serem destinados a um aterro sanitário adequado, é relevante considerar: a universalização da coleta de resíduos urbanos ainda não é uma realidade no litoral norte, e a presença de resíduos em lugares inadequados, como vias públicas, praias e rios, é facilmente observada, afetando a qualidade das águas e dos seres aquáticos, indicando necessidade da universalização do serviço de coleta e aprimoramento da gestão da limpeza urbana, incluindo a educação à população fixa e ocasional sobre o correto manejo dos resíduos. Existe um desafio muito grande de gerenciar a coleta seletiva, devido à complexidade e multiplicidade de resíduos envolvidos, a dificuldade de manter a logística de coleta, armazenamento e venda durante a temporada, devido aos congestionamentos costumeiros desse período e a falta de estratégia para descarte de lâmpadas e eletroeletrônicos.
A drenagem é um dos componentes do saneamento básico, um importante elemento de infraestrutura urbana e por meio dela se previne, controla ou mitiga os riscos de erosão, de movimento de massas e de inundações. A partir de 2018, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, apresenta diagnóstico de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas dos municípios. E os indicadores passaram a ser utilizados no relatório de situação. Porém, a maioria dos municípios não efetua coleta sistemática de dados e geralmente são insuficientes. Na maioria dos municípios brasileiros, constata-se a falta de mapeamento cartográfico detalhado, cadastro do sistema de águas pluviais, mapeamento de áreas de risco e carência de registros precisos sobre falhas no sistema de drenagem, população afetada e a valoração dos prejuízos. A falta de infraestrutura de drenagem na região da planície costeira, em franco processo de urbanização, amplifica a frequência de ocorrência de eventos de alagamentos e inundações, resultando em perda de vidas humanas, com prejuízo à saúde pública e ao turismo. Outro indicador disponibilizado desde 2018 apresenta dados referentes à parcela de domicílios em situação de risco de inundação. Apesar de dados oficiais se apresentarem de maneira positiva, na prática, a parte urbana dos municípios do Litoral Norte sofre constantemente com alagamentos, conforme dados do Instituto Geológico. Esses eventos são consequências da condição geográfica dos municípios, aliado aos baixos índices de drenagem. O Litoral Norte conta com uma carência histórica de infraestrutura no setor e possui características climáticas, hidrológicas e geomorfológicas que favorecem a ocorrência de eventos hidrológicos extremos. O CBHLN disponibiliza análises e mapas referentes às áreas com perigo e risco a escorregamento e erosão, fruto do trabalho realizado pelo Instituto Geológico, visando orientar a estratégia da ocupação e uso da terra, contribuir para o reordenamento do espaço geográfico regional, como ação imperativa para o desenvolvimento territorial diante dos impactos prováveis em curso e futuros. Também está disponível o mapa de perigo e inundação, fruto do trabalho da empresa de consultoria RH e Gema. Material, base de dados demonstram os níveis de perigo e risco encontrados, que devem ser levados em consideração no seu planejamento. Em consequência da situação relatada durante o processo de revisão do plano, as demandas relacionadas às obras de drenagem tiveram um enfoque muito expressivo. Diante disso, o CBHLN considera que essas ações terão um impacto positivo na situação dos recursos hídricos do Litoral Norte e da população residente na região, e indicou como um dos itens prioritários para investimentos para os recursos financeiros, compensação e cobrança, disponíveis na gestão da UGRE 3. O cenário do saneamento básico da UGRE 3, Litoral Norte, demonstra a necessidade de investimentos proporcionais ao crescimento da região. Atualmente, os 4 municípios possuem contrato assinado com a Sabesp, e a tendência é de retomada na ampliação dos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto na área atendível. Por meio dos contratos, os municípios recebem 4% da receita bruta arrecadada para que sejam aplicados em outras ações relacionadas com saneamento básico. Diante disso, é importante que o CBH tenha uma visão mais adequada do planejamento presente nos contratos, acompanhe a sua implementação e priorize ações em regiões mais críticas que não serão atendidas. Ainda existe o entrave à implantação de infraestrutura de serviços de água, esgoto e drenagem em áreas irregulares ou núcleos urbanos informais, impedidas legalmente de receber infraestrutura de saneamento, visto que os investimentos públicos dependem de estudos e ações pertinentes às regularizações fundiárias, urbanas, social e específica, REURB-S e REURB-E. Esse impedimento resulta em lançamento inadequado de esgotos domésticos nos corpos hídricos, impactando negativamente sua qualidade. No campo do abastecimento, a ausência de fornecimento de água com qualidade sanitária assegurada resulta em elevados gastos com os sistemas de saúde pública. Com os recursos hídricos da região perdendo qualidade ao longo dos anos, é entendimento do CBH que o saneamento da poluição hídrica deva ser objeto de priorização das administrações públicas, municipais e estadual, visando reverter o passivo e atender à elevada taxa de crescimento demográfico do Litoral Norte. No contexto dos resíduos sólidos, são importantes medidas que reduzam o volume de resíduos transbordados, como reaproveitamento de resíduos recicláveis, de construção civil e compostagem de resíduos orgânicos.
Em relação à drenagem, além dos já conhecidos e discutidos problemas ambientais incidentes do território, desenha-se atualmente uma nova perspectiva frente às questões relativas às mudanças climáticas, principalmente no que tange às suas causas e efeitos. A necessidade de adaptação a essa nova realidade e de redução dos problemas por ela causada devem constituir-se em pauta constante dos órgãos públicos tomadores de decisão. Torna-se fundamental a compreensão das interações entre oceanos e zonas costeiras com as variáveis relacionadas às mudanças climáticas. Construção de visão estratégica com vista às medidas de adaptação a novos cenários de aquecimento global, elevação do nível do mar, erosão costeira, inundação, alagamento, entre outros. Para contribuir com a redução e prevenção desse cenário, o CBHLN tornou o tema drenagem urbana uma demanda prioritária para o financiamento do FEHIDRO. O plano de ação do Plano de Bacias Hidrográficas vigente prevê as ações para gerir o cenário do saneamento na região. Saiba mais visitando o site do CBHLN. CBHLN, cuidando da água, cuidando da vida.